Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Assim nos fala o Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia. Uma ótima terça-feira para você. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa jornada. Hoje é feriado. Muitos estão em casa. Alguns estão trabalhando. Outros estão viajando, mas o que mais importa é reconhecermos que somos filhos e filhas amados de Deus, e começar o nosso dia em oração, invocando o Espírito Santo, pedindo a sua santa presença, para que Ele nos dê sabedoria, discernimento, coragem, força, capacidade para lutarmos sempre, para vencermos os desafios, as dificuldades da vida, da jornada. O evangelho de hoje está em João capítulo 6, versículos do 30 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, o evangelho começa com a multidão pedindo um sinal. A multidão pedindo um motivo a mais para ver, para crer de fato em Jesus. E pergunta, que obra, qual é a obra que ele faz? E aquela mesma multidão, ela conta, que é o povo judeu, falando: nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. E aqui o maná no deserto é justamente enquanto o povo de Deus, que estava saindo em fuga do Egito, em busca da terra prometida, eles passaram 40 anos na caminhada, na jornada no deserto. E teve num determinado momento que todos eles estavam com fome, estavam perecendo, e Moisés intercedeu a Deus para que aquele povo não morresse no deserto, não morresse de fome. E Deus deu o maná. Deus deu aquele alimento para que sustentasse o povo no deserto. Isso está lá no livro do Êxodo. E por isso que eles têm todo esse sentimento de gratidão, porque Deus deu de fato aquele alimento. E aí eles estão lembrando disso. Deus deu a Moisés o maná. E tu, o que nos dá? Qual é a tua obra? O que tu fazes? E aqui
Jesus traz uma grande verdade que nós vamos acompanhar agora em todo o capítulo 6 de São João, onde ele traz de uma forma tão forte, tão bonita e tão profunda, onde o Jesus verdadeiramente diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui é meio que uma pegadinha, porque o Pai dá o verdadeiro pão do céu é quando o Pai entrega o Filho para que de fato ele pudesse vir para nos salvar, que o Filho pudesse vir, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, o Verbo é o Filho e o Verbo é esse pão, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui o próprio Jesus está falando dele mesmo. Ele é esse pão da vida. E quando aquela multidão ouve isso, eles pedem, né? Senhor, dai-nos sempre desse pão. Senhor, que não nos falte esse pão, que não nos falte esse alimento. E Jesus, no versículo 35, ele responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Aqui, Jesus de fato se apresenta como aquele alimento. Do mesmo jeito que o povo no deserto, na caminhada, em busca da terra prometida, precisou se alimentar do maná, agora nós, eu e você, precisamos também nos alimentar do pão da vida enquanto estamos nessa jornada rumo à vida eterna, rumo ao céu. É esse alimento que nos sustenta, é esse alimento que dá sentido à nossa vida. Todos aqueles que não comem verdadeiramente do pão da vida, ele vai ter fome. Esse ter fome é ter vazio. É vazio, é fome, é falta de sentido, é falta de perspectiva de vida. Jesus se apresenta como o verdadeiro alimento, aquele que quem come a minha carne e bebe o meu sangue nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, nunca mais viverá o vazio, nunca mais viverá sem sentido, sem propósito, porque eu trago, de fato, o sentido e o propósito para cada um. Jesus, na Eucaristia, ele se apresenta como o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão, a verdadeira carne e o verdadeiro sangue para nos alimentar nessa jornada de fé, na nossa caminhada. E todos aqueles que não se alimentam do banquete da Eucaristia, eles vão sofrer e vão viver o vazio, a fome, por um sentido, por um propósito maior na sua existência. Eu desejo para você uma terça-feira de feriado abençoada, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.